Projeto Parceiros da Cultura apresentam no dia 27 de janeiro, sábado, às 21 horas, no Teatro Municipal Manuel Lira, o espetáculo O Caixeiro do Riso, com Giovanni Brás e direção de Ilvio Amaral. Classificação 12 anos. Ingressos a R$ 25,00, com bônus R$ 18,00. Estudantes terceira idade e funcionários públicos R$ 12,50. O Caixeiro do Riso, resista se for capaz. 27 de janeiro às 21 horas no Teatro Municipal Manuel Lira. Outras informações 3455-2473. Concurso público promovido pelo DAE recebe mais de 600 inscrições. Você também vai ver nesta edição. Recuperação do asfalto da Avenida Santa Bárbara depende da secagem do solo. E proliferação de caramujos africanos preocupa o Centro de Controle de Zoonoses. Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de janeiro de 2007. Este é o Jornal da Cultura, edição local, que está começando agora. O concurso público promovido pelo DAE recebeu 627 inscrições. O cargo de ajudante geral registrou 274 inscrições, com uma média de 45 candidatos para cada uma das 6 vagas oferecidas. A função é a que possui a maior concorrência. O cargo de vigia, criado este ano pelo departamento e que oferece mais vagas, 20 no total, recebeu 305 inscrições. O cargo de operador de máquina especial, que oferece uma vaga, teve 17 candidatos inscritos. E o de operador de ETA, estação de tratamento de água, e ET, estação de tratamento de esgoto, que oferece 2 vagas, recebeu 31 inscrições. A próxima etapa do concurso será aplicada no dia 21 de janeiro e será a prova objetiva. A Prefeitura ainda não sabe quando poderá executar os serviços de recuperação do asfalto na Avenida Santa Bárbara. Enquanto isso, o tráfego de veículos está interrompido, mas para os pedestres que utilizam diariamente a avenida, a travessia está garantida, inclusive sendo monitorada pela Defesa Civil. Para evitar outros problemas, guardas civis têm feito monitoramento 24 horas por dia. Na pequena ponte que foi construída, é permitida apenas a passagem de pedestres. A maioria trabalha no distrito industrial e reside em bairros da região leste. O secretário Zaire Sturaro, que coordena a Defesa Civil, tranquiliza as pessoas que diariamente utilizam essa travessia. Está sob controle? Porque no sábado houve os dois lados, né, que houve a erosão. A parte mais consistente é no centro. Então foi decidido que fizéssemos essa passagem no centro, assim foi feito. Já estamos aí praticamente com 7 dias, né? E nós, dependendo de chuva, sempre dependendo da chuva. Se não houver chuva, a gente tem mais uns dias aí, dias úteis de uso dessa ponte. Nós estamos acompanhando isso aqui desde o sábado. Então, todo dia a gente vem aqui de manhã à tarde verificando. A parte que cai, aquela que é erodida, aquela que roda, é coisa mínima, mas está acontecendo, ela está caminhando para o centro. Eu acredito que se não houver chuva, né, que complique ainda mais a nossa situação, no mínimo 5 dias nós teríamos aí de prazo para isso. Acredito que até lá, se houver também início das obras, se faz a mudança da pingueira. Enquanto a Prefeitura tenta viabilizar recursos de forma emergencial para recuperar esse trecho da Avenida Santa Bárbara, os guardas também orientam funcionários de empresas que possuem tubulação sob o asfalto. Diariamente, a Congás e a Telefônica, ela se faz presente. E nessas vistorias, eles consultam a gente também para saber como é que como é que estão as coisas. Eu estou me reportando a ele dizendo que realmente havendo uma evolução. A fiação, a parte da Telefônica, caiu novamente terra sobre. Então, inclusive, estamos com visita aqui agora. E a parte do gás continua da mesma forma. Agora, até à tarde, se não evoluir, nós faremos ligação com eles para ver se faz uma escora. Porque nós temos uma preocupação, evidentemente não oferece perigo a ninguém, tem 2 válvulas, né, nos 2 extremos, não é isso? Mas que já baixaram a pressão, não há perigo algum.
Só que se houver um rompimento, alguma coisa, vamos interromper até o pessoal vir fazer os reparos. De acordo com informações do setor de obras da Prefeitura, para que os serviços de recuperação possam ser executados, é necessário que haja um período de alguns dias sem chuvas para a secagem do solo, afetado pelas chuvas que ocorreram desde o início do ano e que só cessaram durante o dia de ontem. Foi iniciado na última quinta-feira um curso de informática básica para 52 alunos de terceira e quarta séries da Escola Municipal de Ensino Fundamental e Educação Infantil, professora Mariana Fracas Schmidt, localizado no bairro 31 de Março. Os alunos foram divididos em duas turmas. A primeira tem aulas das 8 às 11 horas da manhã e a segunda das 2 às 5 horas da tarde. As turmas recebem orientação de um professor contratado especificamente para este curso, uma vez que os professores da rede municipal estão em férias. O curso, que tem 20 horas de duração, é realizado na unidade móvel de informática, montada em um ônibus equipado com 13 microcomputadores e prevê o ensino de conceitos básicos do Windows e Office. As aulas seguem até o dia 12 de janeiro. Depois do intervalo, você acompanha a entrevista gravada com a secretária municipal de Negócios Jurídicos, Maria Elisa Colavit, e na sequência o balanço dos setores da administração pública municipal sobre as atividades realizadas durante o ano de 2006. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o projeto Parceiros da Cultura apresentam no dia 27 de janeiro, sábado, às 21 horas, no Teatro Municipal Manuel Lira, o espetáculo O Caixeiro do Riso, com Giovanni Brás e direção de Ilvio Amaral. Classificação 12 anos. Ingressos a R$ 25,00, com bônus R$ 18,00. Estudantes, terceira idade e funcionários públicos, R$ 12,50. O Caixeiro do Riso, Resista se for capaz. 27 de janeiro, às 21 horas, no Teatro Municipal Manuel Lira. Outras informações, 3455-2473. Dialética, Vinícius de Moraes. É claro que a vida é boa. E a alegria, a única indizível emoção. É claro que te acho linda. Em ti, bendigo o amor das coisas simples. É claro que te amo e tenho tudo para ser feliz. Mas acontece que sou triste. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733, no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste. Dando sequência à série de entrevistas com o balanço das atividades do ano de 2006 dos setores da administração pública municipal, hoje nós chegamos à pasta de negócios jurídicos. E nós recebemos aqui a responsável por esse setor, que é a advogada doutora Maria Elisa Colavit. Olá, obrigada pela participação aqui no Jornal da Cultura. Eu é que agradeço a oportunidade de divulgar o trabalho que fazemos na Secretaria. Em entrevista gravada com o secretário de administração, Claudemir Marques Francisco, ele falava que o setor dele é um setor que possibilita às outras secretarias que a parte operacional funcione, tanto em infraestrutura quanto em quadro funcional. A Secretaria de Negócios Jurídicos também tem essa relação com todas as secretarias da administração municipal, mas sob o ponto de vista legal. Sim, a nossa atuação são em todas as secretarias, no gabinete do prefeito, né? Então a nossa função é dar suporte legal, preparar toda a documentação necessária para todos os outros atos das demais secretarias e do gabinete do prefeito. Como que a Secretaria de Negócios Jurídicos ela auxilia na elaboração de projetos
que são de autoria do Poder Executivo e que são enviados à Câmara Municipal? Em geral, esses projetos advêm de uma necessidade que a administração constatou em algumas das secretarias ou propriamente pelo senhor prefeito e nos pede a elaboração de um pré-projeto, tá? Que vai ser analisado, vai ser discutido por aquela secretaria mais ligada aos atos que advirão dessa lei, se aprovada, e depois passa pelo crivo final, pelo senhor prefeito, e vai assinado por ele para a Câmara. Mas, em geral, é um pré-projeto, tanto de um projeto de lei como de um decreto, também é uma pré-minuta, que vai ser analisada pelos setores competentes e, estando aprovado pelos demais setores, a gente dá o encaminhamento correto, legal, né? A publicação, o envio para a Câmara, enfim, cada documento tem o seu trâmite diferenciado. Como que é a estrutura e o volume de trabalho numa secretaria como essa, que tem como esse papel de auxiliar os demais setores da administração? No momento, nós temos 12 advogados. Tá? Eu trabalho na chefia, como secretária eu não estou advogando, eu não posso me utilizar de minha carteira de advogada. Então eu tenho 12 advogados que trabalham comigo, sendo 4 concursados, 4 procuradores do município e mais 8 assessores. E tenho na equipe de apoio, eu tenho mais 6 pessoas. Na equipe de apoio que são escriturários e uma chefe de setor. Né? Então esses que são os servidores de apoio nosso, tá? Na secretaria. Mas a nossa estrutura parece grande, né, para 12 advogados, mas muitas vezes ela se torna insuficiente porque nós temos um grande número de processos judiciais e de documentos administrativos. Então, a tramitação de documentos dentro da secretaria é bastante grande em todas as épocas do ano. Então, e com isso, há trabalho para muita gente lá. Se tivesse mais, tinha trabalho para mais gente. Partindo para alguns pontos específicos de atuação da Secretaria de Negócios Jurídicos, como que ela trabalha no auxílio da execução da dívida ativa do município? Veja bem, o setor de dívida ativa, ele tem o compromisso, primeiro de tributação, né, que faz o lançamento do débito, faz a notificação, como por exemplo agora vão ser entregues os carnês de IPTU. É o setor de tributação que faz isso. Não pago o tributo, ele vai para a dívida ativa. A dívida ativa tem um compromisso de tentar de todas as formas receber esse débito de forma amigável, de todas as maneiras. Inclusive há um processo tramitando, né, um ênfase maior agora numa tentativa de se receber pelas vias amigáveis débitos atrasados. É um trabalho muito bom que está sendo feito pelo setor. Mas tem aqueles débitos que, mesmo que se tente receber amigavelmente, o munícipe não tem condições de quitá-lo, não dá isso como prioridade. E nós temos um prazo para fazer essa cobrança. O município tem 5 anos de prazo. Então, esgotadas as tentativas de cobrança amigável, nós ajuizamos a cobrança num processo que se denomina execução fiscal, a partir de uma certidão de dívida ativa. A certidão de dívida ativa é um documento, como se for uma nota promissória, embora não assinada pelo devedor, mas pelo secretário de Fazenda, onde consta que ele foi notificado, de que forma foi, e quando venceu o débito, a multa, os juros, e esse documento é levado à justiça, no que nós chamamos de execução fiscal. Nós temos, em média, tramitando 10 mil processos. Para a gente falar agora a respeito de outro assunto também que acaba sendo de destaque quando a gente fala em lei
relacionada a administrações públicas é a questão da lei de responsabilidade fiscal. Como que o setor jurídico trabalha para auxiliar no cumprimento dessa lei? Veja bem, nós temos um trabalho de acompanhamento de todas as ações da administração. Tá? Mesmo indiretamente, nós acompanhamos os contratos, nós acompanhamos os convênios, enfim, toda essa documentação passa pelo jurídico e nós participamos de como é que está se desenvolvendo o cumprimento do orçamento e temos acesso a essas informações e, logicamente, dando suporte, dando resposta às consultas que nos são formuladas diante da responsabilidade de cada um dos setores para cumprimento dessa legislação, em especial pelo senhor prefeito. Né? Mas isso tem sido feito na medida que as coisas vão acontecendo, né? E todos os secretários têm uma consciência muito grande dessa lei, têm um conhecimento dessa lei, mas cabe a nós, no jurídico, darmos o suporte nos momentos necessários para que os atos da administração sejam adequados a ela. Além do que, nós temos também todo o acompanhamento via Tribunal de Contas, né? Esse acompanhamento do Tribunal de Contas, o jurídico está intimamente ligado a ele, embora muita coisa seja feita via contabilidade, via Secretaria de Fazenda, a parte de prestação de contas e eventuais recursos e esclarecimentos é o jurídico quem faz. Então, essa atenção à lei de responsabilidade fiscal é primordial no nosso dia a dia. Para a gente passar essa informação, embora também seja uma questão ligada à Secretaria de Fazenda, mas em relação aos investimentos que o município faz naquelas pastas que existem uma porcentagem que são o mínimo que é solicitado para que o município invista, como é o caso de saúde, educação, como que o município vem cumprindo essas determinações? Veja bem, isso aí são dispositivos constitucionais reforçados pela Lei de Responsabilidade Fiscal e que tem sido cumprido sempre na medida do possível, até a mais do que o preceito constitucional, né? A educação, que tem um percentual de 25%, a saúde, que é de 15%, na qual tem sido gasto mais do que 15%, geralmente, né? Tem sido necessário mais do que 15%, mas há um controle constante desses valores, é um controle mensal, atualizado pela Secretaria de Fazenda, pela Secretaria de Planejamento, que passam esses dados para a Secretaria de Governo e nós também sempre somos informados de como estão transcorrendo as coisas no correr do exercício, né? Sempre estamos atentos a isso. Passando agora para o assunto dos precatórios, como que caminha essa questão? Veja bem, Santa Bárbara, como é de conhecimento público, tem 2 precatórios grandes para pagamento. São 2 precatórios que geraram muitos comentários. Um que se refere à área onde está o conjunto habitacional Roberto Romano e o outro é a área da antiga Empasbal. Foram áreas utilizadas pelo município diante de uma legislação anterior, inclusive da Empasbal antes da Constituição de 88, em que as regras eram diferentes, né? Só que os processos de desapropriação, eles têm um trâmite diferente dos outros, são mais demorados e na legislação anterior não havia necessidade de depósito prévio equivalente ao valor real do imóvel. E com isso geraram os precatórios e a atual administração fez os 2 pagamentos, porque os 2 foram parcelados, os 2 precatórios, pela administração anterior. Então, o do Roberto Romano é parcelado em 10 vezes e o da Empasbal em 9. E as últimas parcelas vencem em 2010.
No ano de 2005 e no ano de 2006, a atual administração fez o depósito na época correta, nos valores que entendeu também corretos, reajustados. Agora, existe uma diferença em cada um dos precatórios, há uma diferença que houve depósitos a menor nas primeiras parcelas. Então, isso é uma coisa que estamos discutindo judicialmente, como é que vai ser resolvido, né? Ainda não temos uma definição de como pagar esse atrasado, mas estamos pagando. E temos também outros precatórios menores que estão sendo pagos corretamente. Pagamos muitos que estavam atrasados, principalmente de natureza trabalhista. Tinha muitos precatórios atrasados de anos anteriores, foram quitados em 2005 e 2006 já pagamos os que eram de 2006 mesmo. E agora nós temos os que virão para 2007. Doutora Maria Elisa, nós tivemos aí agora no final deste ano de 2006 o incidente provocado pelas chuvas, a erosão ali de um trecho da Avenida Santa Bárbara. Como que a Secretaria de Negócios Jurídicos auxilia numa questão emergencial como essa, em que a burocracia, né, habitual, ela não pode ocorrer numa questão como essa? Outros caminhos devem ser buscados pela administração para a busca de uma solução para uma emergência como essa? Veja bem, qualquer obra, qualquer ato, qualquer compra da prefeitura, ela deve ser mediante um processo licitatório. Numa situação emergencial como essa, para se fazer uma obra do tamanho que provavelmente vai ser necessário ali, seria necessário uma concorrência, uma licitação pelo modelo concorrência. E isso demora meses, por muito rápido que seja, até que se faça um projeto, edital, os prazos legais sejam cumpridos, é um processo muito demorado. Então, numa situação dessa, o que a Secretaria está fazendo? Está procurando toda a documentação possível para fundamentar uma dispensa de licitação. Então, fotografias, relatórios, o máximo possível de dados que permitam dizer que é uma situação emergencial e que nós precisamos contratar uma empresa para que comece rapidamente o trabalho, tão logo as chuvas permitam que isso possa ser feito, que se compre material, enfim. Mas não há possibilidade de um processo licitatório comum. Então, nós estamos elaborando todos os documentos necessários para uma dispensa de licitação. Isso fará com que seja escolhida uma empresa que for avaliada que teria o melhor projeto por valor compatível com o necessário e já comece de imediato as obras, porque não podemos esperar aí de 90 a 120 dias para contratar uma empresa, como se ocorre normalmente em obras desse tipo. Doutora Maria Elisa, eu agradeço aqui a entrevista concedida ao Jornal da Cultura Edição Local, fazendo aí não só um balanço de algumas das atividades realizadas pelo setor de negócios jurídicos, mas também mostrando um pouquinho da rotina desse setor que auxilia o funcionamento das demais secretarias e setores da administração pública municipal. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você, muito obrigada. A seguir, a Secretaria de Cultura promove cadastramento de artistas e artesãos. E proliferação de caramujos africanos preocupa o Centro de Controle de Zoonoses. O município de Santa Bárbara do Oeste está convocando os contribuintes com impostos atrasados para regularizar sua situação. É com o dinheiro dos impostos que o município realiza a limpeza e manutenção da cidade, recapeia e ilumina as ruas e melhora o atendimento na saúde. Quando alguém não paga imposto, a cidade inteira sente falta. Se você tem impostos atrasados, venha conversar conosco na Rua Riachuelo 733 no centro, das 8 às 16 horas. Município de Santa Bárbara do Oeste.
A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo e o projeto Parceiros da Cultura apresentam no dia 27 de janeiro, sábado, às 21 horas, no Teatro Municipal Manuel Lira, o espetáculo O Caixeiro do Riso, com Giovanni Brás e direção de Ilvio Amaral. Classificação 12 anos. Ingressos a R$ 25,00, com bônus R$ 18,00. Estudantes, terceira idade e funcionários públicos R$ 12,50. O Caixeiro do Riso, Resista se for capaz. 27 de janeiro às 21 horas no Teatro Municipal Manuel Lira. Outras informações 3455-2473. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo está cadastrando e recadastrando os artesãos de Santa Bárbara. O procedimento é simples e consiste no preenchimento de uma ficha, por meio da qual a pessoa indica o tipo de artesanato que produz. O artesão cadastrado receberá uma carteirinha da SUTACO, a Superintendência do Trabalho Artesanal nas Comunidades, e passará a ter direito a linhas de crédito que permitem a aquisição de matéria-prima e também manutenção e aquisição de equipamentos e ferramentas. Assim que se cadastrar, o artesão passa a ter direito à linha de crédito até R$ 600. Após 6 meses de cadastro, a pessoa passa a ter o direito a todas as linhas de crédito que chegam a R$ 5.000. A taxa de financiamento é de 1% ao mês. Para se cadastrar, o artesão deve ir até a Secretaria de Cultura e Turismo, que fica localizada na Rua João 23, número 61. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 da manhã e da 1h às 5h30 da tarde. Para mais informações, o telefone é o 3455-2473. A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo também iniciou o cadastro de artistas de Santa Bárbara. O procedimento é o mesmo adotado para os artesãos. Esses artistas constarão no banco de dados da Secretaria para que possam ser convidados para apresentações em eventos realizados pela Prefeitura. E o aumento da população de caramujos africanos preocupa o Centro de Controle de Zoonoses. Em alguns locais, a incidência é maior. Com o período das chuvas, aumenta a população do molusco e o risco de doença transmitida pelos caramujos é constante. Para evitar a contaminação, o Centro de Controle de Zoonoses procura orientar as pessoas no momento da retirada das áreas infestadas. As orientações que o Centro de Zoonose passa é no sentido de recolher esses caramujos munidos de luvas ou saco plásticos, né? Não ter contato manual com ele de forma nenhuma, recolher numa vasilha ou então num recipiente e colocar uma solução de salmoura sobre eles por 3 horas. Isso fará com que eles morram. E aí sim se descarta ele num saco de lixo bem fechado. O caramujo, quando é parasitado por um verme, ele pode transmitir uma doença que causa a meningite ou mesmo a perda de visão, no caso de instalação no globo ocular. Há alguns locais na cidade onde a preocupação é maior por parte do Centro de Zoonoses. Milton Dávila explicou qual a melhor forma de combater a proliferação desses caramujos de origem africana, mais nocivos à saúde e que chega a medir 12 centímetros de comprimento por 8 de diâmetro. A forma mais correta de controlar, por isso que não existe um inseticida específico, existe no mercado lesmicida que serve para controlar pequenas famílias, né, de molusco. Mas a maneira mais simples que tem é usar a caiação nos muros, uma cauda de cal bem grossa, que é o repelente natural dele. Para ingerir verduras, frutas ou legumes de plantações com suspeita da presença de caramujos africanos, observe se as folhas e frutos estão inteiros. Despreze os vegetais que tiveram contato com o molusco. Como prevenção, deixe as verduras, frutas e legumes mergulhados em uma mistura contendo 1 colher de sopa de água sanitária para 1 litro de água durante 30 minutos. Enxague muito bem esses alimentos antes de comer. E o Jornal da Cultura Edição Local fica por aqui. Uma boa tarde para você. Obrigada pela companhia. Até amanhã.
BR-101